Quando tal descarga é impossível, se desenvolve uma síndrome do tipo histeriforme. Ilustremos o ponto acima levantado, apresentando um caso. Uma mulher ainda jovem veio fazer terapia devido à sua inabilidade em desenvolver uma ligação afetiva estável com um homem, embora fosse solicitada por uma série deles, bem interessantes. Sua história, tal como foi por ela relatada, era muito significativa. Alguns anos antes, ela havia se casado com um jovem a quem amava profundamente. Após 6 meses deste estado de felicidade, ela sofreu a tragédia de vê-lo morrer, vítima de um desastre de avião. No momento, não proferiu uma palavra. Simplesmente virou as costas e foi-se embora. Aliviou-se um pouco chorando mais tarde. Afastou-se dos amigos comuns e logo em seguida alistou-se para servir nas Forças Armadas. Quando estava deitada no divã, na segunda sessão, pôde sentir em sua respiração um bolo em sua garganta. Pelo tato, percebi um poderoso espasmo da musculatura do pescoço. Uma rápida pressão sobre tais músculos produziu um grito de pavor, seguido de um prolongado choro. O incidente traumático rapidamente voltou-lhe à mente. Durante várias sessões seguintes, tentei induzir os gritos e choros. A cada vez ela aliviava um pouco de sua horrível experiência. Então tudo terminou. Continuamos a terapia por mais um certo período de tempo e logo após ela se apaixonou e casou-se. Não posso afirmar que tal paciente tenha aliviado sua experiência traumática nos sonhos, mas tenho certeza de que a dinâmica do problema exigia uma descarga total de todos os afetos envolvidos na experiência, e que tal descarga deve ocorrer a um nível consciente. Pode-se explicar sua inabilidade em apaixonar-se como um resultado da imobilização de sua enorme quantidade de afeto ou libido. Podemos interpretar qualquer sonho no qual o paciente reexperiencia situações traumáticas, como sendo uma tentativa de efetuar uma descarga do afeto reprimido. Mas tal processo não pode ter sucesso porque lhe falta o aspecto consciente. Sonhos repetidos são tentativas repetidas que também fracassam. Tal fracasso configura todo o caráter masoquista da situação. O elemento masoquista deriva de um distúrbio de caráter subjacente que, em si mesmo, é passível de modificação na terapia analítica. O quadro clínico, contudo, de modo algum contradiz o princípio do prazer, já que o organismo está lutando para descarregar uma tensão interna, ou seja, tentando evitar desprazer ou dor. A outra observação clínica da compulsão em repetir está baseada no fenômeno de transferência dos neuróticos. Eu também diariamente experimento a tendência, por parte dos pacientes, em repetir todas essas situações indesejáveis e emoções dolorosas na transferência, e a revivê-las com a maior ingenuidade. Isto é especialmente verdadeiro na análise do caráter masoquista. Mesmo que o problema seja difícil, não está longe de uma solução. A elucidação de Reich dos aspectos psíquicos do problema do masoquismo é um dos mais brilhantes capítulos da história da psicanálise. Minha observação a esse respeito, acredito, acrescentará mais dados ao problema. Outros analistas, estou certo, também encontraram maneiras adequadas de lidar com esse problema. As dificuldades na terapia analítica não devem levar-nos à postulação de ser o tratamento impossível. Se tivermos em mente que toda terapia analítica também envolve uma reeducação, teremos dado um grande passo. O indivíduo que figurativa
e literalmente ainda não conseguiu equilibrar-se sobre seus próprios pés, os sentirá realmente vacilantes quando fizer suas primeiras tentativas. Dediquei algum tempo para a compulsão a repetir, precisamente porque faz parte do princípio do prazer. Um outro exemplo ilustrará o ponto. Usarei a observação de Freud sobre uma moça que foi forçada a abrir sua boca no dentista. Em casa, ela tentou treinar como faria se fosse o dentista e repetiu a mesma experiência com uma criança menor. Esta tentativa demonstra uma tendência peculiar e totalmente inconsciente a ser forçada a repetir ativamente o que foi passivamente experienciado. As crianças brincam constantemente deste modo. É um dos méritos de Freud o fato dele ter indicado a natureza subjacente destas atividades. Eu também as considero como uma compulsão à abreação das experiências traumáticas que ocorreram em épocas precoces das suas vidas. Porém, isto se refere exatamente ao significado do princípio do prazer, à medida em que é modificado pelas demandas da realidade. Ilustraremos com uma analogia esse raciocínio. Se pressionamos a superfície de uma bola de borracha ou de um balão cheio de gás, o objeto recuperará sua forma original tão logo a pressão se desfaça. Ao recobrar sua forma original, a superfície da bola ou do balão repete, em sentido contrário, o mesmo movimento que sofreu quando submetida à pressão. Não hesito em dizer que a compulsão a repetir segue as mesmas leis da energia da bola ou balão de gás. O organismo vivo e o balão cheio de gás obedecem a leis derivadas do fato de a tensão da superfície ter sido mantida por uma pressão interior ou carga energética. A experiência traumática é para a criança um insulto ao seu ego, comparável à pressão sobre a superfície da bola. Quando se elimina a pressão, o ego tentará abreagir a experiência, através de um movimento ativo que repita na direção inversa à reação original. Além disso, se a criança não consegue reagir ativamente a uma tal experiência traumática, é porque o seu sistema energético não exerce uma pressão suficiente que contrabalance a outra. O ego está parcialmente deformado, e esta é uma situação semelhante à tensão da superfície num balão de gás parcialmente deformado. Ao nível psíquico, podemos falar de um impulso para dominar as situações ameaçadoras. A identificação com os processos ativos permite à criança integrar a experiência total em sua consciência. Não é masoquista, o indivíduo que cai de um cavalo e o monta de novo imediatamente. Apenas tenta vencer seu medo. Qualquer que seja a interpretação psicológica do comportamento, os padrões básicos são determinados por processos de energia subjacentes. Tanto Freud quanto Reich concordam que o princípio do prazer traduz as leis bioenergéticas básicas. Freud, como sabemos, relacionou o prazer e o desprazer à quantidade de excitação que está presente na mente, mas de forma alguma dominada, e se relacionam de tal modo que o desprazer corresponde a um aumento da excitação, enquanto o prazer uma diminuição. Reich identificou prazer e desprazer com o movimento de energia no organismo. O movimento para a periferia diminui a pressão interna, eleva a tensão de superfície e facilita a descarga no mundo exterior. O movimento em sentido inverso, para dentro, tem o efeito contrário. Assim, somos levados ao problema da descarga de energia do organismo, que é uma função de sua relação com o mundo exterior. A própria existência de um organismo vivo
cria a primeira antítese na dinâmica de seus processos energéticos, entre o indivíduo e o mundo exterior. Pouco importa que o organismo não esteja consciente de sua individualidade, porque, independente do fato de sua dependência do mundo exterior, cada organismo vivo é também uma entidade independente. Desta relação de dependência-independência deriva a antítese interior básica, em direção ao mundo, em direção ao centro, self. Em termos de libido, isto pode ser expresso como libido do objeto vezes libido narcisista. Esta última formulação, contudo, é psicológica. Podemos observar os processos somáticos correspondentes de modo mais claro na ameba. Freud mesmo comparou a emissão e retração de um interesse psíquico com a emissão e retração de um pseudópodo. Se perguntarmos pela causa do movimento de expansão na ameba, deveremos responder que ela reage a um estímulo ambiental. Mas tal estímulo somente determina a direção do movimento, e não sua força mobilizadora. Esta deriva de um acúmulo de tensão no organismo. A tensão, enquanto um conceito físico, descreve um estado de expansão ou retração em relação a uma força aplicada. Num animal unicelular, podemos conceber tal estado como uma pressão interna, aplicada contra uma membrana elástica que delimita o organismo. Os seres humanos experienciam a tensão de modo semelhante. Em alguns casos, pode se tornar tão severa a ponto de produzir uma sensação de explosão. Toda tensão é essencialmente um fenômeno de superfície. A tensão da superfície pode aumentar como resultado de uma contração de membrana de superfície elástica ou por um aumento da força interna ou carga. A tensão pode diminuir como resultado de uma redução da força interna para a expansão da membrana limite. É uma característica do organismo vivo o poder adaptar-se a um aumento da carga interna pela expansão da membrana da superfície. Isto está implícito no conceito de crescimento. Expansão, em oposição a estiramento, diminui a tensão na superfície, mas como veremos, este mecanismo é funcionalmente operativo somente dentro de limites bastante estreitos. Uma manifestação da diferença entre as membranas elásticas vivas e não vivas é vista no fenômeno da cor. Quando um balão de gás colorido é inflado, existe uma diminuição da cor na superfície em função da dispersão das partículas de cor. A membrana viva, tal como a pele, apresenta uma identificação da cor com a expansão. Na expansão agradável, a pele se avermelha, à medida em que os vasos sanguíneos se dilatam. Na ansiedade, ocorre palidez e contração dos vasos. A explicação é simplesmente que a membrana não viva se estira de modo mecânico e passivo. A expansão da membrana viva é um processo ativo que resulta do movimento de fluidos corporais até a superfície e, consequentemente, aumento de sua carga. Podemos então dizer que a expansão de uma membrana viva corresponde a uma diminuição na tensão superficial e a um aumento de sua carga, enquanto que uma contração corresponde a um aumento na tensão da superfície e a diminuição da sua carga. A descrição de Reiche destes fenômenos vale ser citada. A palidez no medo, o tremor no estado de ansiedade, correspondem à fuga da catéxis da periferia para o centro do corpo, causada pela contração dos vasos periféricos e dilatação dos centrais. Ansiedade estática. O inchaço, a cor e o calor dos tecidos periféricos e pele na excitação sexual são o oposto exato do estado de ansiedade e correspondem tanto física
quanto psicologicamente ao movimento de energia do centro para a periferia do corpo, com isso em direção ao mundo. O que acontece quando a tensão interna alcança um grau além do limite da expansão da membrana? A tensão pode ser então reduzida somente pela diminuição da substância e pela descarga da força interna ou energia. No organismo unicelular, isto é realizado através do processo de divisão celular. Nos metazoários, este processo está repartido nas funções de sexualidade e reprodução. Podemos agora distinguir dois aspectos do mecanismo através do qual a tensão é diminuída. Em um deles, o movimento de energia para a periferia produz uma expansão da membrana superficial, e no outro, substância e energia são descarregadas no mundo exterior. Ambos os processos são produtores de prazer, sendo que o grau de prazer depende da quantidade e do grau de redução da tensão. Dos dois, o segundo é de longe o mais importante. Consideremos-los mais de perto. Energia e substância são introduzidas no organismo em sua maior parte através da ingestão de alimentos e inspiração de oxigênio. Isto, obviamente, aumenta a tensão interior, que pode ser atenuada pela expansão da membrana da superfície, que inclui a expansão do organismo total em crescimento como parte do mesmo mecanismo, ou pela descarga da energia e substância no mundo exterior. Esta pode assumir a forma de trabalho, na qual somente a energia é descarregada, ou a de sexo e reprodução com suas descargas de substância e energia. Freud postulou como seu primeiro conjunto de instintos antitéticos fome e amor. É interessante o seu comentário posterior. Em minha total perplexidade, a princípio assumi como ponto de partida o aforismo do poeta filósofo Schiller, segundo o qual fome e amor fazem o mundo girar. A fome serviria para representar aqueles instintos que se prestam à preservação do indivíduo. O amor busca objetos, sua forma principal, favorecida de todos os modos pela natureza, sendo a preservação da espécie. A antítese entre fome e amor merece um exame mais detalhado quanto à dinâmica de suas energias. A satisfação tanto das necessidades de alimento e de atividade sexual é igualmente agradável em ambos os casos, embora uma implique numa ingestão e a outra na descarga da substância. Ambas têm em comum o seguinte: a satisfação da necessidade em cada caso requer um movimento dirigido para e um contato com o mundo exterior. No entanto, uma é determinada pela sensação de falta, fome, e a outra pela de excesso, sexualidade. O grande problema é como um movimento dirigido para fora e que deve derivar sua força mobilizadora de uma tensão central pode proceder de uma sensação de falta. A análise deste problema feita por Reich é brilhante e será transcrita a seguir. Um protozoário deve movimentar o plasma do centro para a periferia, ou seja, aumentar a tensão na periferia quando deseja comida, a saber, eliminar uma pressão negativa no centro. Em nossa linguagem, deve, com o auxílio de um mecanismo libidinal, abordar o mundo exterior a fim de eliminar essa pressão negativa, ou seja, a fome. Isto significa que a energia sexual está sempre a serviço da gratificação da necessidade de alimento, enquanto que, inversamente, ingerir alimentos introduz as substâncias que finalmente, através de um processo fisioquímico, levarão às tensões libidinais. A ingestão alimentar é a base da existência e da realização produtiva, a começar com a mais primitiva de suas formas, a locomoção. Em termos mais simples, a pessoa precisa de comida
para poder continuar a movimentar-se buscando comida. Se interpolarmos uma fase de energia, será assim o processo, a energia necessária para produzir movimento, a fim de obter comida, que por sua vez fornecerá energia livre para mais movimentação. Poder-se-ia demonstrar a relação entre energia livre e libido de modo mais claro do que nesta formulação? Nos protozoários, a distinção entre fome e sexualidade é muito reduzida. A fusão de dois destes organismos e o engolfamento de partículas de comida são processos altamente similares. Pode-se observar o entrelaçamento de fome e necessidade libidinal na função de mamar. O prazer libidinal e a alimentação são uma experiência unitária para o bebê que mama. Se se perde de vista a interdependência destas funções básicas, pode-se chegar à falácia de que o bebê é normalmente passivo no ato de mamar, enquanto a fome utiliza o mecanismo libidinal para alcançar o mundo. Eros tem necessidade de um sistema motor de impulso de fome para obter satisfação. O princípio do prazer se situa no limiar da vida. Além deste, alonga-se pelos vastos espaços da natureza inanimada, que mostra em seus infinitos fenômenos a operação das mesmas leis que são válidas no âmbito da vida. Leis derivadas dos campos da química física. Com a emergência da faculdade da consciência, na evolução dos organismos vivos, começa a vida tal como a conhecemos. Este é um passo além na organização do comportamento, dado que implica em que o organismo exercitará de modo consciente a escolha de atividades e respostas que têm como seu objetivo fundamental a luta pela obtenção do prazer e o evitar do desaparecer. Mas não podemos prosseguir sem comentarmos que deixamos intocado o mistério central desta discussão, a natureza própria do prazer. Descobriremos também que em si mesma a consciência não deixa de ser um mistério, embora possamos elucidar alguns aspectos de sua natureza.